Gente, boa noite. Bom, eu sou Paulo Rogério. Nós vamos fazer uma conversa aqui hoje com o David Wilson. Ele está no perfil aí da Casa da Fala. Vou fazer uma apresentação primeiro aqui em português breve sobre David e depois a gente vai misturar essa conversa em inglês e português, tá? Para facilitar a conversa, o David vai falar em inglês e eu vou traduzir o que ele estiver falando. É claro que é importante saberem que no processo da conversa, né, eu vou tentar fazer um resumo para não ficar muito maçante essa conversa, né? E aí, David, que já sabe um pouquinho de português também, um pouquinho não, bastante, já pode também, se quiser, me corrigir. Só um pouquinho. Mas ainda estou estudando, ainda estou tentando de falar, mas vamos falar português, se você quiser. Português, exatamente. Mas então, David, gente, para quem não conhece, é um empreendedor, um empresário da área de mídia. Ele criou um dos portais mais influentes lá nos Estados Unidos da comunidade afro, chamado The Griot, o Griot, que foi criado em 2008, na verdade, primeiro ano da... 2009. Quando Obama chegou. 2009, né? Logo depois que Obama assumiu, 2008. Eles criaram esse projeto, que virou um portal muito influente. David vai falar um pouquinho mais, mas ele fez esse projeto junto com a NBC, que é um canal de TV, a NBC. Depois ele comprou na mão da NBC, vendeu depois novamente para a NBC e para o empresário afro-americano. Além disso, o David também, no ano passado, ele atuou como vice-presidente de um grupo de mídia muito tradicional de mídia negra lá, chamado BET, uma TV negra. E ele fica entre a Bahia e o Brooklyn, né? Normalmente, né? Antes dessa crise toda, mas ele normalmente faz essa ponte aérea. E o objetivo dessa conversa hoje, gente, é falarmos sobre, obviamente, a conjuntura política, nesse momento, política e econômica no Brasil e nos Estados Unidos. Falarmos dos protestos acontecendo principalmente nos Estados Unidos nesse momento. David cobre esse assunto há bastante tempo, então tem muito a nos ensinar aqui sobre esse assunto. E falar um pouco da relação das marcas, né? Como as marcas, como as empresas têm se posicionado nesse aspecto, tá? Então, já falei demais. David, now you can talk a little bit about yourself, about, US, the black community in the US, and then you can start the conversation. Okay. E você pode traduzir para mim. Okay. Exato. Vou falar rápido em inglês. Yes, as Paulo mentioned, I worked for all the major media networks in the United States and launched an African-American news platform called The Griot. I have 20 years in media experience. 20 então, anos. ele tem 20 anos exatamente de experiência com mídia e ele trabalhou nos principais veículos de mídia dos Estados Unidos, não apenas o que eu citei, mas em outros também. E ele lembrou novamente do The Griot, que é esse portal que depois vocês podem acessar lá e ver, o thegriot.com. And I consider myself an expert in blackness. Eles consideram um especialista em negritude, né? Em blackness, né? Que seria essa identidade negra. But I don't think I've ever seen anything. Eu nunca vi uma coisa assim isso. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Nunca vi. Sim. É bem diferente do que 2002 com Michael Brown e 2000, acho que 2010 com Trayvon Martin. Sim. Esse Inclusive, você foi o primeiro jornalista, o primeiro veículo de mídia da Griot a cobrir o caso Trayvon Martin, certo? Nos Estados Unidos. A divulgar essa história no meio. A primeira plataforma nacional. Sim. A primeira plataforma nacional. Entende? Perfeito. Mas outras plataformas locais. Falar. Sim. Para quem não conhece a história do Trayvon, foi também um jovem assassinado. Nesse caso, ele era bem mais jovem, estava andando em um parque e foi assassinado. E foi um caso que mobilizou muito os Estados Unidos. Mas, David, você acha que agora, nesse momento, a situação é muito mais tensa e tem muito mais pessoas na rua, né?
acho que tem mais potencial para piorar. Sim, Por causa, principalmente por causa de várias situações. Coronavírus, também muitas pessoas estão desempregadas sim, e principalmente Donald Trump também. O claro. jeito ele está falando, he wants to dominate the protest. I think it's very dangerous. Então And ele considera muito perigoso, né? Essa ideia retórica de Trump de dominar os protestos, né? De parar qualquer tipo de manifestação é muito perigoso, né? yeah. And you got to remember, a lot of people were in-house, staying at home for months, Sim. and they're seeing a lot of stuff that's on TV, and they feel helpless. And, you know, so right now, I think the energy with this is a lot different than anything that I've seen before in my life. Ele está lembrando, gente, que tem uma situação assim mais complicador maior porque as pessoas estavam em casa, né, no isolamento social aí por alguns meses e vendo as coisas pela TV e se sentindo sem apoio, sem esperança, né? E aí são empurradas, né, para as ruas por conta daquela situação grave. Para quem está chegando agora, está descontextualizado talvez aí do que aconteceu. Acho que é difícil, né, porque a mídia está mostrando sempre, mas para quem não sabe, teve um assassinato em Minneapolis, né, no estado de Minnesota, de um rapaz negro assassinado pela polícia que estava desarmado. Ele não estava causando nenhum tipo de problema. Ele estava com supostamente uma nota falsa, ninguém sabe ainda, dentro de um local, de um estabelecimento. E o policial foi até o carro dele, tirou ele do carro e assassinou esse rapaz com de joelho na garganta, né? Então esse é o caso que ficou marcado aí na história já como mais um caso de brutalidade policial. E eu quero que você fale isso, David. So you wanna talk a little bit LA riots, about the Ku Klux Klan, all the tradition of a black lynch and black kind of terrorism against black, né? O terrorismo que se Well, faz contra a comunidade negra, né, historicamente, né? well, you know, one thing I'll say is that, yesterday we posted something on a social media platform about the riots from Tulsa in '99, which was the worst riot in the U.S. where whites actually burned down a black, progressive, and wealthy town. Ele está lembrando aqui, só um minutinho dele, está lembrando aqui de um fato que circulou nas redes sociais do início do século passado, né, quando existia uma cidade chamada Tulsa, no sul dos Estados Unidos, que era uma cidade muito rica, de afro-americanos Black muito Wall Street. ricos, que eles consideravam Black Wall Street negra, e que foi queimada, né, por supremacistas brancos, e a cidade foi completamente destruída. Ele está lembrando desse fato histórico que está na história dos Estados Unidos, né? But I mention that because riots are part of the American society. Riots are something that we learned even in school about the Boston Tea Party riot. It is something that hasn't started with black people. It's something that started from the beginning in the foundation of this country. And so I think with that as a context, I think it's important to remember how much this is in the American DNA. Ele está lembrando que a questão dos protestos, dos riots, né, das demonstrações, na verdade, historicamente já fazem parte da cultura estadunidense, né? E isso desde sempre, né, acontece, e não, particularmente não foram os negros que criaram essa questão das demonstrações, mas obviamente agora também estão usando esse mesmo artifício para protestar contra as injustiças raciais, né? Yeah. But this is different in the sense that I think social media has been a big tool for African Americans, and I think what's interesting is there was a research in 2011 that said that 50% of all tweets
in the U.S. This is in 2011. 50% of all tweets in the U.S. came from Black Americans. I say that. Ele está falando uma coisa, ele está falando uma coisa interessante que é o papel da mídia social, que era uma pergunta que eu tinha até já lembrado, feito para ele, assim, escrita para ele, que é o papel da mídia social, né? E ele está lembrando que uma pesquisa feita em 2011, que é 50%, isso é 50%, right? 50%. Mm-hmm. Metade, 50% dos tweets do Twitter eram feitos por pessoas afro-americanas. Então, os afro-americanos sempre dominaram muito a narrativa no Twitter, né? Tanto é que eles chamam o Black Twitter, né? O Twitter negro, que é uma expressão da cultura popular americana recente, né? And so it's also the same when you look at Instagram, when you look at the popular social media platforms. African Americans disproportionately control the narrative in the United States. E ele está falando também de outras plataformas, como o Instagram, o Facebook, e mencionando que os afro-americanos de verdade controlam a narrativa dentro dessas redes sociais, né? E aí, fazendo parênteses para falar um pouquinho sobre essa questão que a gente não entende um pouco no Brasil, que é muito diferente, que é o mainstream, da mídia mainstream, os artistas, a música, a moda, tudo é ditado pela cultura afro-americana, né? O que a gente acha que a cultura americana, em geral, principalmente a cultura pop, é muito influenciada pela cultura afro-americana. Os afro-americanos, de alguma forma, lideram, não economicamente, 100%, mas pelo menos na criação de cultura, né? Até que eles falam lá que o The Black School, né? O que é interessante culturalmente, sempre vem da comunidade negra. Fechando parênteses aí. Continue, David. And so I think what you're seeing is Black people, for the first time, using social media in a way where it's dominating the conversation. You know, no one for the last couple of days have been talking about, in American media, have been talking about coronavirus. That has no longer been the lead story in America for the last 9 days, and that's because of the dominance of the protest on social media, and that's Black people leading this conversation with video. And I'm sure everyone has seen, you know, all the video and everything that's out there, and that's principally because of the power of African Americans on social media. Ele está falando novamente do poder da participação afro-americana nos meios digitais, né? E que, por exemplo, recentemente a gente parou de falar sobre lá, eles pararam de falar sobre coronavírus para falar a mídia tradicional, para falar sobre essa questão do protesto, da violência contra populações negras. Inclusive, o debate transcende até um fato ali do George, né, Floyd, mas que é falando sobre a violência sistêmica, né, que tem a ver com a violência policial, com a falta de oportunidades de emprego, quer dizer, é uma combinação de coisas, né, não apenas, obviamente, está liderando a questão do assassinato, né, para serem presos os policiais que cometeram aquele ato criminoso, mas é um debate ampliado, né, David? Agora, people are talking about other stuff, not necessarily only the death itself. I mean, of course, the death is leading the conversation, but the conversation about representation, the media representation, the economy, everything. This is not, and I also think it's very important. What you're seeing, the riot, the protests are not just about police violence. This is a pent up reaction to a lot of things, right? From historical disenfranchisement, right? So while a lot of people are talking about police killings, and police killings represents the worst of a discrimination, right? Because you can lose your life, right? But there's a whole bunch of other microaggressions underneath that. Not having a job, not being able to get a loan for a house or a loan for a business, not not getting or not being able to get into college or educational sort of discrimination. There's a lot of layers underneath it, but to be killed by the state is obviously the worst and the most egregious. Ele está falando que a questão da morte, ser morto pelo Estado é o topo, né, desse racismo sistêmico, né? Mas tem várias camadas que tem a ver com a falta de oportunidades de entrar na universidade, a falta de oportunidade de conseguir um crédito bancário, a falta de oportunidade de conseguir uma série de outros benefícios sociais que outros grupos nos Estados Unidos se beneficiam, né? Inclusive, eu estava vendo estatística outro dia da mídia americana mostrando que a população negra
dos Estados Unidos recebe 10 vezes menos do que a população branca, né? E é engraçado que a população afro-americana dos Estados Unidos tem 10 vezes mais poder de compra do que a população negra brasileira. Então, a gente está aqui no Brasil numa camada muito, muito ainda mais inferiorizada, né, por conta dessas discriminações, né? Mas, David, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a questão das marcas. You want to talk a little bit about the brands, because, brands are, something very important, to the daily life. And the African Americans are influenced. The brands kind of talk about this. So when this protest started, we see brands like Nike, then Adidas, then Netflix, then Disney, and Paramount. All these brands start talking about that. So, então, eu queria que o David falasse dessas marcas que começaram a usar as mídias sociais para falar sobre o problema. E se isso é suficiente, is it enough? Is it a good thing? It's a good sign that something going to change? How you see the importance of this discussion? Como você vê a importância da discussão? Well, I think, it used to be that the brands were used to sort of be hands off a little bit on this, right? It was controversial, it was too hot. And I think that's really starting to change. I'm not saying that Nike is responsible for this, but I think Nike was one of the folks who made one of the biggest gambles, and it paid off. For example, they decided to back Colin Kaepernick, a football player who protested and the NFL by kneeling when the anthem was playing at the football game. Sim. Sim, então só para ele tá dando um exemplo de um jogador de futebol, que foi um caso conhecido aí, o Kaepernick, que é da NFL, que quando teve, enfim, estava durante a saudação à bandeira, ele ficou de joelhos fazendo protesto contra o racismo, e a Nike apoiou ele, né? Então ele está dando esse exemplo para mostrar que por muito tempo as marcas eram um pouco tímidas, ou não queriam tocar nesses assuntos um pouco controversos, mas hoje em dia as marcas, principalmente a Nike, mas outras também, estão começando a ser mais, falar mais sobre esse assunto, uma vez que a maioria dos clientes, na verdade, dessas marcas são afro-americanos, né? Que é bem interessante. Quer dizer, os afro-americanos têm uma relação muito forte com o calçado, com o tênis. Eu e o David conversa muito sobre isso, que tem a ver até com o link com a própria escravidão, porque os negros não podiam andar com sapatos, enfim, tem uma questão toda complexa psicológica, mas o fato é que os afro-americanos consomem mais, por exemplo, tênis e entretenimento, né? E a marca precisa estar ali apoiando nesse momento que eles mais precisam, né? But, you got to remember that Nike also faced a lot of backlash from white conservatives, right? Who decided that they were going to boycott Nike for their support of Colin Kaepernick. But the interesting thing is, Black culture moves America. Black culture is the cool culture in America. And so even with all of the angry white protests, Nike did better in sales than they had ever done because Black folks had supported them. Nike made a clear mark and said that they were going to support Colin Kaepernick, and it made a huge difference with their sort of brand loyalty as it relates to African Americans. Ele está lembrando aqui, né, mais uma vez que os negros conseguem controlar essa narrativa do cool, né, do legal, do culturalmente inovador na cultura americana de modo geral, na cultura dos Estados Unidos, e que a Nike, apesar dos protestos dos grupos conservadores brancos, né, que parece muito, né, com o que a gente vê aqui no Brasil, né, os grupos que não querem esse tipo de discussão, esse tipo de progresso, apesar disso, a Nike bancou porque eles sabem que a base cultural dos Estados Unidos é liderada pela influência afro-americana, e mesmo as pessoas que não são afro-americanas, progressistas, seguem essa tendência de apoio à diversidade, de apoio à inclusão e de equidade, né? Então isso é bem interessante. E aí, David, tá chegando um monte de perguntas, daqui a pouco eu vou entrar aqui para olhar essas perguntas, mas vamos fazendo aí. Não sei se consigo pegar todas, mas eu vou pegar algumas. Alguém lembrou aí sobre o próprio Michael Jordan, né, nos anos 90, que aqui no Brasil a gente tinha muita relação com a NBA, principalmente no início dos anos 2000, final dos anos 90, eu cresci assistindo muito NBA, vendo Michael Jordan, Magic Johnson.
E é muito bacana ver que a cultura negra influenciou não só aqui no Brasil, na América Latina, mas na China, no Japão, em Israel, no mundo todo, né? É bem interessante isso. Mas eu queria que você falasse também sobre o mercado do entretenimento, David, que é uma coisa que você também tem uma relação simbiótica, né? A gente tem projetos para fazer nessa área também aí, que é como a população negra começou a participar ainda mais do mercado de cinema. Então, quando a Netflix lança esse comunicado, porque eles têm lá o Netflix Lead, a própria Disney, a Paramount, quer dizer, há uma discussão muito forte no mercado hoje sobre inclusão negra, depois do Oscar So White, né? E outros movimentos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Well, you know, Netflix. I think Netflix has been interesting in that they've made a statement, and obviously Netflix has been in the U.S. They have their whole Strong Black Leads campaign, which I think has made a big wave in the U.S. And I think that you've seen some brands like Netflix come out and actually be vocal about Black Lives Matter. And I think, Sim. I think that makes I think that's a good thing. I think that's the baseline that people come to expect, right? At the very least, you should say something, right? Especially Sim. when. Então, Go ahead. não, só para trazer essa parte. Ele está falando da Netflix, por exemplo, que foi muito bacana, porque a Netflix tem algumas iniciativas como o Strong Black Leads, que é um programa de ação afirmativa nos Estados Unidos para dar visibilidade a cineastas negros. A gente vê aí um monte de filmes na plataforma. Isso, obviamente, está influenciando outras plataformas a fazerem igual também. E ele está lembrando que isso aí é a base, né? Quer dizer, é o mínimo que as marcas podem fazer é ter um programa de ação afirmativa e ter um statement, né? Falar alguma coisa nas redes sociais, pronunciar sobre esses assuntos. Yes, do you wanna And I think conclude? I think that's what people come to expect now. I think African Americans, especially if we are consumers of your product, we expect that you to be, LeBron James put out a tweet that was really, I think, very powerful the other day. He said, "If you are not with us, we are not with you." Wow. And I think that was very powerful. LeBron James, the top athlete in America, put this tweet out. If you're not with us, we're not with you. And I think that was very powerful. Muito poderoso. Deixa eu só traduzir essa parte. Ele está falando que o LeBron James, né, que é um artista, é um atleta, né, afro-americano de basquete muito famoso, ele tem uma frase que é: se você não está, se você não está, if you're not with us, se você não está com a gente não está com vocês, né? Yeah. E isso é uma frase muito poderosa. Vou fazer uma camisa dessa, viu, David? I'm gonna have a t-shirt with this. Muito legal, porque isso é bem interessante, né? Tipo, ou você apoia, ou você está a favor da solução, ou você está contra a solução, né? Yeah, exactly. I think that goes, and we have I think a memory of of folks that we really support. We expect that if we're supporting you, that you should reflect us, that you should acknowledge us, and that you can't just take our money, but you also have to be, and I think Tamika Mallory said something that was really interesting, and I think Target responded. So as you know, there was a Target, which is a store. Target is big in the United States. It's like competitive with Walmart. You guys also have Walmart here. A Target was burned down. And an activist, Tamika Mallory, said, she says, listen, I don't care if Walmart burns down. Walmart should be on the streets, supporting us. Targets. See. And as we're, a few days later, Walmart said, listen, we don't care that the store burnt down. Black Lives Matter. That, we can build another store. And so that more than ever, I think you're starting to see more brands understand. And I think this is a little bit, it's better that they're talking, right? But it's good business for them, I think, which is even more important, right? They understand it's good business for them. Deixa eu só traduzir essa parte importante, gente. Ele está lembrando de uma ativista que viralizou aqui no Brasil por um vídeo que saiu na página Momentos Negros, chamada Tamika Mallory, que é, por acaso,
Mallory, que é por acaso amiga de David também, e a gente tem a ideia de trazê-la, pelo menos virtualmente, nesse momento, para algumas conversas no Brasil, mas quando voltar, trazê-la para o Brasil. E vocês lembram de ter assistido o vídeo que ela está falando que é um estado de emergência, e é um discurso muito poderoso. Para mim, já entrou para a história aquele discurso ali, a Tamika já entrou para a história com esse discurso. E ela fala assim, ó, não importa se a loja do Target, que é uma loja, é um supermercado grande dos Estados Unidos, competidor do Walmart, está pegando fogo. Eu quero saber o que é que o Walmart, o Target está fazendo pela população negra, né? E aí o Walmart depois se posicionou falando isso também. Pô, não importa se uma loja pegou fogo, a gente pode reconstruir essa loja novamente, mas o que importa é o que a marca está fazendo, está ganhando e está colaborando para o desenvolvimento e o progresso dessa comunidade, né? E aí, falando em progresso, David, tem uma pergunta aqui sobre negros ricos e as instituições negras, né? Que é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, como você mora aqui, já, na verdade, David já... Se contar a história aqui, a história é longa, né? Mas em um ano ele visitou 12 vezes o Brasil. Gente, parece piada. Em um ano apenas, o primeiro ano que ele conheceu o Brasil, depois de comer uma muqueca aqui na Bahia, ele ficou fascinado. E depois disso resolveu tornar Salvador a casa dele. Então ele mora aqui em Salvador agora. Mas você sabe, David, que a gente não tem uma classe média alta negra. A gente não tem negros milionários nem bilionários como classe. Vocês têm poucos, né, comparado aos brancos americanos. Mas tem uma classe econômica negra consolidada. E alguém está perguntando assim, qual é o papel dessas instituições como universidades negras, mídia negra, né, próprias igrejas negras. A gente tem que falar um pouco sobre segregação, talvez, aqui, que é a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Mas, enfim, o que é o papel dessa classe média negra influente nesse processo, né, de financiar os protestos? E aí eu tinha uma pergunta para você sobre celebridades, por exemplo, né? Eu vi que o Jamie Foxx estava no protesto, a Beyoncé falou. Quer dizer, muito diferente daqui, né? Que, enfim, os nossos artistas falam. I think one thing I've noticed the black artistic class is more vocal in the United States, but I'm not sure how financially active and supportive they are these days. I think we have a legacy of that. For example, the civil rights movement in the 1960s was funded. A lot of it was funded by celebrities like Harry Belafonte, Sidney Poitier, Aretha Franklin, right? They helped give money to Dr. Martin Luther King. They would literally write Dr. King checks to help support the movement. Só traduzir essa parte, David. Ele está falando aqui que tem a tradição, um legado de artistas negros financiarem a luta pelos direitos civis, né, historicamente, como Halle Belafonte, como Aretha Franklin e outros artistas que estiveram ativamente apoiando a comunidade. Mas ele acha que, claro, nos Estados Unidos tem muito mais gente falando sobre esse assunto, mas financeiramente não tanto, né, quanto deveria, né? Yeah, I don't think you see a lot of that today. One, also because I think the nature of movements have changed, right? Especially when you have a lot that's also digital, right? So the financing of movements is not what it was. But I think the best thing that you can get sometimes is when artists are vocal. And I think you have more of that in the U.S. Than you do in Brazil. And I think that's because of the diversity of media, right? I think here in Brazil, you have artists who are committed to a certain network, and there's a fear about coming out and talking. And so I think that doesn't necessarily exist in the U.S. I think that... Só traduzir essa parte, David, que é importante. Ele falando assim sobre essa diferença entre Brasil e Estados Unidos. Os artistas lá, então, são muito mais vocais, eles falam mais sobre esse assunto, né? Claramente, desde Beyoncé, Jay-Z e todos os outros que também seguem essa linha. Não financiam tanto como era antigamente, até porque hoje a natureza do protesto é muito mais digital. Enfim, é diferente, né? Não tinha um inimigo comum, que era essa ideia da segregação, né? Isso também muda, né? Quer dizer, não é um único objetivo, tem vários problemas. Mas ele fala uma coisa importante que aqui no Brasil ele acha que por conta dos artistas serem muito afiliados a um grupo, a uma mídia, a um veículo, e eles têm um pouco de timidez, ou têm um pouco de medo de perder contratos e tudo isso, por isso que eles não falam, né? Eu diria até, vou adicionar aí minhas palavras, acho que mudou um pouquinho, eu percebi que, por exemplo, esse protesto, muitos artistas começaram a falar,
nos últimos anos, principalmente os negros, mas não tanto os artistas brancos, com certeza não, e muitos negros também não falam porque ficam um pouco com medo, né? Yeah. Isso é ruim. And someone made a comment, which is true. Someone made a comment that, you know, that they heard that there are some artists who are helping to fund and bailing people out, which could be true. I'm not saying that the artists aren't doing anything in the States. I'm just saying that they're not necessarily financing movements like they did in the 60s and 70s, and that's basically because I think the functions of movement and the way movements operate have changed. Sim, sim. Não, então ele está reforçando esse ponto, né? Quer dizer que eles apoiam, sim, eles fazem, vamos dizer assim, incentivo para que as pessoas vão para a rua protestar, etc. Mas financeiramente é diferente porque a natureza do protesto é diferente. E é isso, mais uma vez, não tem um inimigo. Infelizmente, isso é engraçado, né? Eu vou falar um pouquinho, David, sobre a diferença que a gente conversa muito, como algumas pessoas, se vocês estão aqui na live, sabem, eu morei nos Estados Unidos. Desde 17 anos eu consumo cultura negra americana muito forte e falo todos os dias com a comunidade. Estou muito intrinsecamente ligado à comunidade afro-americana, até porque nós somos primos, né? Na verdade, só de um barco foi diferente, um barco foi lá para os Estados Unidos, outro para o Caribe, outro para o Brasil. Mas uma coisa que chama a atenção é porque lá a segregação foi um fator de união. Quer dizer assim, a segregação era o grande problema, a grande barreira, e os negros se uniram para derrubar aquele sistema legal. Aqui no Brasil nunca tivemos a segregação formal, né? Tivemos leis de segregação, várias inclusive, a gente não sabe às vezes tanto, mas tivemos várias leis que não permitiam negros a votar. Por exemplo, no Brasil, não dizia negro não pode votar, mas dizia pessoas alfabetizadas podem votar. Se você sabe ler e escrever, você pode votar. Ora, se a pessoa era negra e nunca tinha escola, ela não podia votar, né? Então, era indiretamente segregação. Mas, então, lá como houve essa união pela segregação, fez com que artistas, movimentos políticos, todos convergissem para o mesmo ponto. Aqui nos Estados Unidos tem muito problema ao mesmo tempo, né? Tem violência policial, tem falta de crédito, tem dificuldade de acessar a educação, então é muito difícil ter uma pauta comum. E eu acho que nesse momento a gente conseguiu unir essa pauta, né, David? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Caramba, isso repercutiu não só nos Estados Unidos, você está aqui, está vendo, a repercussão está grande. A gente vai precisar falar sobre isso, na natureza do protesto aqui no Brasil e Estados Unidos, porque os negros aqui ainda não saíram para protestar nesse momento, né, diferentemente dos Estados Unidos. Eu tenho alguns insights para falar sobre isso. Mas é o fato que hoje, eu acabei de ver agora, na França teve um movimento enorme, milhares de pessoas na rua. Na África, várias embaixadas do continente africano, americanas estão sendo, nesse momento, alvo de protestos. No Canadá, também teve a violência policial, uma garota foi assassinada, também eles estão na rua. Quer dizer, é incrível como essa influência da cultura afro-americana conseguiu sair das fronteiras dos Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Você que está agora, nesse momento, no Brasil. Well, I also think that, well, Americans, you know, it's interesting. You know, I always say that, you know, when you think about African American history, we were the first, Black people in America was the first to fight against the British Empire. Even before the white colonial folks in America, we were the first ones to fight against the British Empire, right? You think about that, right? And ever since that, we've always been as you would say, the belly of the beast of the empire. And so I think that we've represented to, I think, a lot of the world the oppressed, right? Because we being inside the center of the global empire, I think that people identify with us, and a lot of what, you know, not that we had it the worst in the world, but I think that people were able to identify because a lot of what we went through has been documented, and people could identify with that struggle in some way, shape, or form. Bom, David está falando uma coisa muito importante aí sobre essa questão, né? Assim, primeiro que os negros são os primeiros a lutarem contra os britânicos, né? Mesmo antes dos colonos que depois ficaram nos Estados Unidos. E ele fala uma coisa interessante, que é essa questão
de como eles estão ali na barriga da besta, digamos assim, né? Eles usam essa expressão, que é uma expressão que a gente usa muito, no sentido de que eles estão no centro do capitalismo global, né? Dentro do país mais rico do planeta, e ao mesmo tempo eles são o povo mais oprimido, né? Quer dizer, a gente sabe que, enfim, a geopolítica tem vários momentos da história dos Estados Unidos, né, como país, oprimir outros países, mas eles dentro do próprio Estados Unidos estão é o povo mais oprimido, né? Então, o fato de essa história estar documentada, o fato disso estar registrado, as pessoas do mundo todo, vários povos se identificam com a luta dos afro-americanos, e acho que ele avalia que esse é o fato de ter tanta repercussão nesse caso aí. Obviamente também eu adiciono o fato de ter muito mais mídia lá e tem uma presença, a população negra americana tem muito mais conectada do que, inclusive a brasileira. A brasileira hoje em dia é muito mais, mas se a gente for olhar, por exemplo, a colombiana, né, a gente estava conversando com o Faber, né, que é o nosso parceiro de negócios e tal, e ele mora na Colômbia, e ele falando que muitos afro-colombianos não têm nem acesso a sinal de telefonia, né? Isso limita muito o protesto. Então, é por isso que é uma população invisível, né? Quando a gente pensa na Colômbia, a gente não lembra dos quase 40% de afro-colombianos que estão ali em Cartagena, em Cali, em várias cidades da Colômbia. Mas, voltando para os Estados Unidos, é isso. Então, uma força de mídia grande e o fato de vocês estarem ali no centro do capitalismo global faz com que essa repercussão seja maior no mundo, né? Yeah, E isso é interessante. yeah. And so I think that, even when you think about the Arab Spring, uh, Sim. one of some of the literature that they were sharing during the Arab Spring was a book about the civil rights movement in the É legal. 1960s, and that was a part of their inspiration. And it's not because African Americans have necessarily had it more difficult than a lot of other people. I think it's the documentation of our history, because it's so well documented, because there's so much resources, there's so much media around it. Sim. It provides, I think, a level of blueprint. I mean, Malcolm X and Martin Luther King, these Sim. folks are known globally, and it's not that other black black liberators didn't exist in other places like Brazil and Colombia and other places. It's just that in the United States. Ah, o David travou um pouquinho. Ah. Yeah, in the United Legal. States, Não, it's well então documented. cortou um pouquinho, mas o que o David estava falando basicamente assim, que essa história é muito documentada, né? E por isso que você tem aí um fluxo de informação grande, inclusive no Arab Spring, naquela revolta que teve nos países árabes alguns anos atrás. A literatura que eles usavam era o movimento de direitos civis afro-americano, né, com Martin Luther King, Malcolm X, todos esses grandes ícones digamos assim, da cultura afro-americana. E aí, David, precisamos falar sobre Black Media, né, aproveitando esse gancho, que é uma especialidade sua e também minha, que é essa questão da necessidade da mídia negra. E uma coisa que é importante todo mundo aqui que está nessa live saber, e quem vai assistir depois, é que nos Estados Unidos, quando eu morei lá, eu percebi que só de TVs, né, tanto abertas como também canais fechados, eles tinham em torno de 8 a 10 canais de TV. O número de rádios negros no país todo é muito grande. Né? Rádios são algo muito importante para o movimento de direitos civis. O número de jornais tradicionais, né, também é importante. E de revistas, que até hoje circulam, algumas estão morrendo agora porque a revista está morrendo, né, o tipo de publicação está morrendo, mas tem a Ebony, tinha a Ebony, a Essence, a Jet Blue, e uma série, talvez algumas dezenas de revistas. E David é um dos, vamos dizer assim, dos ícones, e eu tenho muita honra de ser amigo dele, desse movimento que aconteceu no início dos anos 2000, principalmente na segunda década dos anos 2000, que é da mídia digital negra, né? Então ele criou o portal The Grill e foram aí outros e outros portais, também naquele mesmo momento The Roots e o Black Voices e um monte de portal criando nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouquinho, e é uma reflexão que a gente faz, né? Você mora no Brasil, sabe? Como a falta do Brasil, a mídia negra consolidada, com recursos, para dar visibilidade a essas vozes. É claro que hoje tem a mídias sociais, mas ter uma mídia institucional é muito importante. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância para o empoderamento econômico dessa comunidade. Né? Daqui a pouco eu vou ler mais comentário aqui, vai falando aí. Well, I think,
So you think about the U.S. You know, I think we had our first black newspaper in the 1820s, right? And media has been such an important part of who we are, our identity, our selection of heroes, how we see ourselves, right? Sim. And so it's been really important. And I feel like it's also what a lot of people don't realize. It has enriched the greater American media, right? Sim. That a lot of the stories that came from black media also helped influence general media, and how helped change the narrative, right? Because black media, black newspapers, black radio stations, eventually black Sim. TV, black magazines, you started seeing mainstream newspapers pulling from black and black publications some of our heroes, some of the stories that were big, Sim, deixa right? eu traduzir essa parte aí. Só trazer essa parte importante. Então, ele está falando assim, que além da importância dessa mídia enquanto instituição, né, para dar visibilidade a essas histórias, ele fala que isso também alimenta a mídia tradicional, né, com essas histórias que não são tradicionalmente colocadas ali no mainstream, né? Então, por exemplo, o David, o site que ele criou e gerenciou por mais de 10 anos, que é o The Grill, funcionava dentro da NBC, né, que é uma TV muito conhecida, o NBC Universal, né, o NBC Universal, que é um grupo de mídia poderosíssimo. E eu lembro que quando eu conheci David, primeiro aqui no Brasil, depois eu fui lá para Nova York, a gente foi tomar um café e você me apresentou os seus estúdios, que era ali dentro do prédio, lá em Manhattan, num lugar super importante. E é isso, né? Tipo, você está no centro do poder midiático, estava no centro do poder midiático global, né? E isso é um processo de retroalimentação de mídia. E aí aquela pergunta para a gente que a gente se faz, né? E as meninas da Casé falam estão aqui, deve mandar um beijo aí para Fábio e para Paty. Quer dizer, vai ser que falar disso, né? Por que o Brasil ainda não deu esse segundo passo, né? Por que falta investimento? Por que os próprios grandes veículos de mídia não, digamos assim, não abraçam esse tema, né? Gente, não tem. Isso é bom para vocês. Isso é bom para inovação. Isso é bom para contar histórias que não são ditas tradicionalmente. Isso não é uma questão de fardo, não é questão de cota. Isso é uma questão de bom senso e de inovação, né, David? Yeah, Isso yeah. ajuda o jornalismo. And it's important. And if you could look back at the history of the United States, and you look at some of the stories, there were certain stories that originated in black media. There were certain actors that are really famous now around the world that were promoted first by black media, all right? And people that, you know, you think about, people like Eddie Murphy or all these other folks, people like Viola Davis, right? People who probably would not have gotten, you know, a top billing in some of the mainstream magazines, but those were our heroes. And so because of that, and because the mainstream saw that there was already a popularity with these folks, it became easier for them to identify who's famous amongst African Americans and how they elevate those folks on their platform. Rapidinho, porque esse assunto é muito bom. Essa parte aqui eu queria reforçar isso para que todo mundo entendesse que está assistindo essa live. Que é o seguinte: ele está dizendo uma coisa muito séria. Quer dizer, o que a gente conhece de artista global hoje, de mainstream, que chegou aqui no Brasil, inclusive, como Ed Murphy, como Viola Davis e um monte de outros artistas, na verdade, eles começaram na mídia negra, eles começaram nessas instituições que eram locais, que eram sem visibilidade, às vezes, talvez não com tanto recurso, mas que chegaram a ser globais. Gente, quem não conhece Ed Murphy aqui? Se tiver alguém que não conhece, principalmente que seja de 30 anos para cima, né, que não conhece Ed Murphy, não tem ninguém, talvez, né, aqui no mundo é difícil ver pessoas que não assistem televisão que não conheçam. Então, veja só a potência disso. E aí, volta para o Brasil. Será que no Brasil a gente não tem vários Ed Murphys, várias Viola Davis, vários talentos que são subrepresentados, escondidos, que nesse momento, inclusive, estão sendo assassinados pela violência do Estado? Quer dizer, essa conversa que a gente quer fazer, né? Não está falando de uma coisa abstrata, né, David? E isso é muito legal, assim. Quer dizer, a comunidade negra produz talento que foi para o mundo, né? Talento do esporte, da mídia, da cultura, da moda. We created our own heroes, right? We knew who we wanted as our heroes, people who reflected us, right?
not necessarily the folks that white media wanted to promote, right? And they had those Sim. folks that they wanted to promote, but we were able to have select our own heroes, select our own narratives, right? And even some of the stories that made more sense to us. I mean, you think about the civil rights movement. Do you know how the modern day civil rights movement was started? It came about when with the death of Emmett Till. Emmett Till was Sim. a young African American kid who went down to the South and was killed in Mississippi by white racists. What ended up changing the entire country was because Ebony and Jet magazine, the mother of Emmett Till, decided to have a open casket. Deixa eu só traduzir, porque Okay. tem muita informação, rapidinho. Ele está contando aqui a história de um jovem que foi assassinado anos atrás, chamado Emmett Till, né, que causou, vamos dizer assim, a nova onda de direitos civis dos Estados Unidos, e ele está fazendo uma relação com a mídia negra, a importância da mídia negra, que é uma revista chamada Jet Blue, que até hoje tem lá nos Estados Unidos. This was in 1954, the death of Emmett Till. Na verdade, foi no próprio Direitos Civis, em 54, né? Foi naquele mesmo momento, exatamente. His mother, because he was so badly disfigured, this kid, after he was beaten, he was drowned and beaten, had his eyes gouged out. There's a lot of really horrible details. His mother decided, I want the world to see my son. She had an open casket funeral. And the pictures of Emmett Till was placed on the cover of Ebony and Jet magazine. Sim. And because of that, that changed the entire history of America, because that was an image that white media publications would not have published. But because of that, that was the first civil right, that was the start of the whole civil rights movement, was with the death of Emmett Till and the national publication of that photo of this dead kid in a casket, disfigured, and changed America. Só um minuto, ele está falando exatamente disso. Então, assim, aconteceu esse caso lá nos Estados Unidos, esse jovem foi assassinado, o rosto ficou desfigurado, né? E a mãe decidiu fazer um ato, inclusive, muito generoso, né, da parte dela, e nobre, que mudou os Estados Unidos, de alguma forma mudou várias partes do mundo, que foi deixar fotografar aquela imagem do filho dela desfigurado. Essa imagem foi para a capa dessa revista negra chamada Jet Blue, e a partir dali, que assim, uma mídia branca não ia divulgar aquilo, a mídia tradicional, a mídia mainstream, que é que chame, o tipo de mídia que é tradicional. E quando a mídia negra publicou isso, essa foto, se fosse hoje, teria um viral, né? Viraria uma foto viral, sendo redundante da palavra, mas essa foto ficou muito explícita e muitos veículos começaram a repercutir. E isso mudou completamente a história dos Estados Unidos. Gente, tem muitas perguntas aqui, muitas mesmo, eu não consigo pegar todas e, inclusive, traduzir ao mesmo tempo, é um pouquinho difícil para mim falar, traduzir as perguntas, mas eu queria pegar uma aqui que está falando sobre DJ Nis, que é um DJ, que eu queria falar essa questão da inovação nesse momento, né? A cultura afro-americana está sempre se renovando, né, David? Sempre criando novas coisas. Teve um DJ que fez uma primeira live de música DJ no Instagram, e daí o mundo todo está fazendo live, e ele conseguiu mudar isso. Depois a Michelle Obama participou da live, vários artistas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, dessa inovação da comunidade negra que vem ali muito do jazz, vem do improviso, vem da dificuldade às vezes, mas que gera uma cultura muito criativa, não só lá, mas aqui também. But there's no different than the black culture here in Brazil. Right, you guys are just as equal, if not greater innovators than we are in the United States. I don't see any difference between our level of innovation. The only difference is that we have platforms that celebrate, and we've learned to be able to celebrate ourselves and have the platforms to celebrate ourselves. And I think that gets a lot of the attention. And I think that I always say this all the time. We are the same people. Afro-Brazilians, and I think this for everyone, I think it's very important to remember. Afro-Brazilians and African-Americans are the same people. Culturally, as someone who's has lived in the United States and is an African-American, as someone who's lived here and have had conversations, even the things in which we talk about, the way in which we talk about things, how we innovate,
how our struggles. I think the thing that Só um is minuto, só um minuto. okay. Go ahead. Não, só um minuto. É porque ele fica apaixonado como eu também por esse assunto e às vezes a gente eu não consigo traduzir. Mas ele está falando o seguinte: povo negro-americano, os afro-americanos, os afro-brasileiros são o mesmo povo, né? Em termos práticos, em termos culturais. Claro, um fala inglês, outro fala português, mas a gente tem as mesmas nuances culturais, até porque foi o mesmo tipo de situação que nós vivemos historicamente, a mesma criatividade. E o que ele está dizendo assim, que essa inovação que a cultura afro-americana tem, a gente tem igual aqui, né? Talvez, aí é uma adição que eu faço, não tenha a visibilidade, não tenha sido documentada e não tenha o apoio das marcas, né? Que é isso que a gente tem feito, né? Eu e David temos feito trabalhos aí com empresas e muitas conversas com empresas nesse sentido. Quer dizer, a gente precisa fazer com que as empresas aqui entendam esse poder e esse valor que tem as marcas, né? Então, a galera da Casé Fala aí consegue ajudar muito a gente a fazer palestras e workshops, porque é isso. Às vezes, a bolha, né, de pessoas aqui do Brasil, principalmente descendentes de europeus, que olham o mundo a partir do seu próprio umbigo, não entende o que é essa potência que está nas margens em todo o Brasil e nos Estados Unidos, né? Então, a gente precisa furar essa bolha urgentemente, né? Gente, tem um tempo aí, o Instagram tem um limite, eu acho que a gente tem poucos minutos aí, talvez mais 5 minutos. Mas, David, eu queria que você falasse aí nesses últimos minutos aí sobre essa questão. Alguém colocou a pergunta aqui para você, que é Black Entrepreneurs are the New OG, né? Que você tem uma camisa sobre isso, que é o empreendedor negro, é o novo Original Gangs, que na verdade é um termo usado para os velhos mais, vamos dizer assim, os velhos empreendedores que têm uma força muito grande. Eles fazem disso, o movimento empreendedor afro-americano. As pessoas estão tirando dinheiro, né, de instituições racistas, colocando em bancos negros ou investindo esse dinheiro em empresas que estão realmente financiando coisas legais. Eu queria que você falasse isso. Como esse movimento empreendedor está sendo apoiado, como ele está crescendo, né? E esse momento de crise é o momento também de falar sobre esse assunto, né? Well, I think it's the I posted a picture on Instagram that has with a shirt that Black entrepreneurs are the original OGs, and someone just wanted to know what that means. OG means original gangster, as you explained. It's just a term that we use. It just means someone who's just wise, someone who understands, who's well experienced, and it's just a way of us promoting the ideals around Black entrepreneurship and how not just the ideals around Black entrepreneurship, but even here, if you're a Black entrepreneur, you have some scars. You understand what it's like to persevere. Wow. You understand what it's like to go through some things, right? And so it's a way of celebrating. It's a way of celebrating that experience of being a Black entrepreneur and encouraging other Black entrepreneurs. Caramba, legal. Ó, já é uma frase aí, viu, Fábio, para postar na Casa Fala. Se você é um empreendedor negro, você tem muitas cicatrizes. E ele tá falando isso, que essa camisa que ele tem lá, que é sobre isso, né? Que o empreendedor negro é essa pessoa resiliente, é essa pessoa que, no caso das ruas, é o OG, né? Que historicamente tem esse relacionamento com as ruas. Mas que é isso interessante que pensar é como essa pessoa é resiliente, como ela é inovadora e como ela luta todos os dias com as adversidades para empreender num país como os Estados Unidos, que apesar de ser a maior potência econômica do mundo, tem muita discriminação. E aqui no Brasil, apesar de nós estarmos entre as 10 maiores economias do mundo, ter tanta desigualdade. Eu estou com medo da live cair, então eu prefiro que a gente finalize já com as últimas palavras, porque acho que tem pouquinhos minutos. Para agradecer, David, então, a sua presença aqui, agradecer a Casé Fala. Muitas perguntas chegaram, manda no nosso Instagram, pode entrar lá no nosso perfil, meu, Paulo Rogério Beal, de David, Mr. David A. Wilson. David e aí pode mandar comentário. Exatamente. Fala aí, David, últimas palavras aí nesse momento. Acho que a gente vai voltar aqui muitas vezes em outras plataformas também. Yeah, I just think it's an incredibly important moment, and I just want everyone to pay attention and to be engaged. It's a very critical moment. If for not just the United States, not just for Black people, for the globe and for the world, and I want everyone to be very much tied into what's going on in this. Maravilha. Então ele está dizendo assim, para a gente prestar atenção nesse momento, é um momento histórico, muito importante, não apenas para pessoas negras,
mas para pessoas em todo o mundo, não somente nos Estados Unidos, né, mas em todos os países, e é um momento para a gente se unir, né, e buscar dias melhores. E agradecer a todo mundo que está nessa live, muita gente querida aqui que está aqui nessa live, eu não vou conseguir falar de todo mundo aqui, Bibiana que está aqui lá da Califórnia, Keila está aqui mandando salve, tem muita gente aqui, Felipe Veloz. Bom, gente, não consegui agradecer todo mundo, mas estamos juntos aí, vamos continuar essa conversa. É isso. Um só caminho, um só destino, como dizia Marcus Garvey, né? And by the way, do you see the flag here? A Pan-African flag. There's a Pan-African flag. One day we'll experience the Pan-African flag with that all. Para quem não sabe, gente, a bandeira pan-africana, a bandeira da unidade africana no mundo, que os afro-americanos estão usando muito nos protestos agora, está aqui no meu quarto. Eu guardo com muito carinho, que eu trouxe lá de um protesto nos Estados Unidos. Gente, grande abraço. Vamos transformar esse Brasil, esse mundo, com inovação. Quem está no corporativo faz sua parte, quem está na sociedade civil faz sua parte, quem está no governo faz sua parte. Só assim a gente muda esse mundo. Grande abraço. David, você tem que encerrar no seu aí, viu? You gotta close in yours. You're gonna finish in your profile. All right, I'm closing. All right. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.